Então, meus amados irmãos, como nós estávamos falando no primeiro vídeo, em você se autoanalisar, em nós nos autoanalisar, se nós somos verdadeiramente de Deus ou não somos. Somos do diabo. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Você está entendendo? No primeiro vídeo, nós estávamos analisando a esse respeito. É o capítulo 3 da primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Nisto reconhecemos se somos de Deus ou do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama seu irmão. Dentro desse contexto, esse versículo aí, do capítulo 3, nós podemos discernir se estamos sendo de Deus ou do demônio. Nós podemos discernir por aí. Como pregador, através da nossa conduta. Estávamos falando no primeiro vídeo do adultério, imoralidade sexual. O adultério está dentro deste saco, deste pacote, que é a imoralidade sexual. O adultério está ali dentro. Fornicação, prostituição também. Pedofilia, homossexualismo, está dentro desse pacote da imoralidade sexual, entre outros. Mas esses 3 ou 4 principais pecados gravíssimos que corrompem e destroem famílias inteiras, na humanidade, em todos os países, continente, na terra inteira. Já está causando, desde o princípio até hoje, e tem crescido ainda mais, a destruição dos casamentos, das famílias, da sociedade de modo geral. Isso gera, como já falamos, morte, suicídio, homicídio. Quando há traição, tanto do homem quanto da mulher. Fidelidade, isso é praticar a justiça, fidelidade. Se você olhar para si mesmo, eu olhar para mim mesmo, e dizer, mas eu não sou adulto, estou sendo fiel para minha mulher. E a mulher disser, eu não sou adúltera, estou sendo fiel para o meu marido. Já passei por várias provas e graças a Deus tenho me mantido firme. Estou sendo fiel, não sou mais adúltero, não sou mais adúltera. Já fui um traidor, uma traidora, mas não sou mais. É isso que Deus quer saber. Quer saber do passado, quem você era. Os homens querem saber, sim, o mundo quer saber, mas Deus não. O que ele disse ao profeta Ezequiel, se o justo deixar de praticar a justiça e pensando nas obras justas que ele praticou, começar a pecar, ele morrerá por causa da injustiça que está praticando. Nenhuma obra boa, nenhuma obra de justiça que ele praticou será lembrado. Ele morrerá porque está praticando a justiça. Assim também, o ímpio, o pecador, o injusto, se ele abandonou o mau caminho e pratica a justiça, ele viverá. Todo o mal que ele praticou, todas as injustiças, não será lembrada contra ele. É Deus quem revelou isso ao profeta Ezequiel. Vocês estão entendendo? Está lá no capítulo 18 de Ezequiel. No capítulo 33, fala também do mesmo assunto. Naqueles textos tem um versículo que diz, isso que você acabou de ouvir. Deus não quer saber do passado. Se você era bom e agora você está pecando, você vai ser condenado por isso. Você se tornou um filho do diabo. Por quê? Porque todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, é do demônio. Como aquele que não ama seu irmão. A infidelidade e amor ao irmão, não. Então, se você é fiel, se autoanalisando, se eu sou fiel, não cometo adultério, não sou traidor, veja a montanha. Veja as montanhas de iniquidade, de matança, crimes passionais, suicídio, homicídio, filhos que vão para as drogas, os vícios, a bebedeira, filhos e filhas que se prostituem por causa do escândalo dentro da casa, dentro da família, ou do marido ou da mulher, do pai ou da mãe. Esse escândalo gerou
esse trauma, um drama na vida das crianças, dos filhos, e eles vão se perder. E é o que mais acontece. Mas você não é. Você é fiel. Se todos fossem como você pode dizer, não é vanglória isso. Você está se autoanalisando, isso não é vanglória. Se todos fossem como eu, se todos fossem como você, fiel, quantos crimes, quantos males deixariam de existir hoje na face de toda a terra? A cada segundo que passa, quantos morrem? Quantos são destruídos? Quantos estão se perdendo por causa somente deste pecado, desta iniquidade grave, dessa injustiça que é o adultério e a traição? Você está entendendo? As montanhas de iniquidade no mundo inteiro. Quanto a gente não morreria, não se perderia se fosse fiel somente nesse mandamento. Dá para entender a proporção? Dá para entender a diferença de ser fiel e de ser infiel? De ser adúltero e de não ser? Dá para entender a diferença? É muito grande, amados irmãos. Mas Satanás, ele cega o mundo inteiro. E eles não conseguem perceber o valor de uma pessoa fiel. Mas foi adúltero, foi infiel, causou quantos danos na família, na sociedade. Agora é fiel? Sim, é isso que importa, não é o que você era. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo para fazer uma limpeza, para salvar, para libertar, perdoar os pecados, purificar. Foi por isso que Deus enviou seu Filho, para nos purificar, pelo seu nome, pelo seu sangue, enviando o seu Espírito, a fim de que sejamos perdoados do nosso passado. Nosso passado é esquecido. Todos os males que fizemos, praticamos, nós não vamos ter mais diante de Deus a responsabilidade do passado, porque já fomos perdoados e purificados. Leia o profeta Ezequiel, leia o capítulo todo, capítulo 18, você vai achar o versículo que diz, no capítulo 33 também, fala do mesmo assunto, no versículo que você acabou de ouvir, o que Deus disse a Ezequiel, revelou ao povo de Israel. Se um homem, ele pratica a justiça, e confiando na justiça que pratica, um dia cometer um pecado grave, uma injustiça, e começar a viver naquela injustiça, nenhuma das suas obras justas, nenhuma das suas boas obras será lembrada diante dele. Ele vai morrer, será condenado, porque está praticando a injustiça. Então ele era justo, praticava a justiça. Agora a coisa se inverteu. Ele caiu, foi reprovado. Sim, ele foi provado e reprovado. Então está vivendo agora num pecado de injustiça. Deixou de ser de Deus, agora é do diabo. Como ele pode ser salvo? Como pode ser perdoado? Ele precisa se converter, não é verdade? Se ele morrer nessa situação, vai se perder. Olha quantos males dali para frente ele vai continuar a fazer, vai corromper, vai destruir. Vai ser um caminho de destruição, profanação. Por isso, assim também ele diz o ímpio, o pecador, abandonou a injustiça, deixou o mau caminho, começou a praticar o direito e a justiça, ser fiel, está seguindo o caminho de Deus. Todo o passado dele, tudo o que ele cometeu de injustiça será esquecido, não será lembrado diante dele. É Deus quem disse isso, é Deus que está falando. Confira na sua Bíblia. É Deus, o próprio Deus, não sou eu que estou inventando. Está escrito, então não será lembrado contra ele. Ele viverá porque está praticando o direito e a justiça. E o povo de Israel diz que Deus está errado, vocês que estão errados. Sim, estavam contestando contra Deus. Eles é que estavam errados. Assim, meus irmãos amados, se você era adúltero, se você era homicida, se você era impuro, se você era avarento, você era, não é mais. O que importa é hoje, o que você está sendo hoje. Você será salvo, você é um vencedor. Olha quantos pecados, quantas iniquidades, quantas monstruosidades deixariam de existir se todos fossem como você, como eu. Estou sendo fiel,
Dá para imaginar a enormidade, dá para imaginar a enormidade, a grandeza de tanta iniquidade, de tantos males que acontecem na humanidade, crime contra crianças, jovens, por causa disso. Quanta imundície, quanto dano, quanta corrupção seriam evitados se todos fossem como você, fiel. Imediatamente sumiria todos esses males. Os anjos ficariam tão felizes, tão alegres. Por isso, Deus revelou, já nas parábolas que ele pregava, que os anjos de Deus fazem festa quando o pecador se converte, porque deixa de praticar o mal, a destruição. Este é um dos pecados graves que corrompe e destrói a humanidade. Este é um dos. Então, se você, a partir de hoje, analisar e ver que é fiel, você está no caminho certo. Esse é o caminho de Deus. Mas não é só isso. Tem mais. Vou citar outro. Mal grande, muito grande, que destrói a humanidade. Às vezes você pode ser fiel, ter a sua mulher e amar a sua mulher, ter a sua família. Não traz sua mulher, a mulher não traz você, vocês são fiéis. Excelente. Olha quanto pecado, quanta iniquidade a humanidade deixa de fazer. Porque, se todos fossem como você, seria uma grande bênção. Mas não é tudo. Tem outro. Tem outro que eu vou citar aqui. Se é fiel, a mulher é fiel. Mas, se existe amor ao dinheiro, se existe avareza, cobiça, ambição no seu coração, amor e busca pela riqueza, se o seu coração está na riqueza, nos bens desse mundo, mesmo você sendo fiel e ela sendo fiel, se esta iniquidade, esta injustiça do amor ao dinheiro, que o apóstolo Paulo fala é a raiz de todos os males, na carta a Efésios, se esta avareza, essa cobiça estiver no seu coração, no coração da sua mulher, você está perdido. Você não é de Deus. Você é do demônio. Infelizmente, mesmo sendo fiel. Por quê? Porque se briga, porque se mata no mundo inteiro, porque se causa grande destruição e essas guerras que existem, vão existir ainda mais, vai aumentar e crescer, até chegar no auge. Até a volta de Cristo, muita coisa vai acontecer. Ruim, muito ruim, muito ruim. Infelizmente, a culpa é do ser humano. Guerras é por causa do quê? Não é só por causa da religião, da cultura. É por causa do território. O território tem um valor. O terreno tem um valor. Cada pedaço de chão, 12 por 20, tem um valor. Dependendo do lugar, o lugar tem um grande valor. Tem valor financeiro ali, aquele terreno, aquele território. Parte geográfica. Vocês estão entendendo? Então, se briga e se luta por causa de um território geográfico. Isso aqui pertence a nós. E vão lutar e brigar por causa desse terreno. Bom, esse terreno é de vocês, esse é nosso. Ninguém está reivindicando coisa alguma. Não, esse é de vocês, esse é nosso. Quantas guerras deixariam de existir? Sim, por causa do terreno, que tem valor. Então, não é só por causa da religião, mas também por causa da terra, do dinheiro. As coisas têm valores. Dinheiro tem valores. Por isso, os homens, eles se matam, brigam por causa disso. Podemos citar exemplos simples, muito simples. Por exemplo, você tem um carro novo, comprou um carro novo, um carro bonito, certo? Uma criança, ela com um prego na mão,
arranha a porta do seu carro, faz um arranhão feio. Uma criança vamos supor, de 7, 8 anos, ou até menos, passou e riscou. Você viu, o que você vai fazer? Seu carro novo vai ter que pintar, fazer um reparo. Isso custa dinheiro. Custa dinheiro fazer um reparo naquela porta que foi arranhada pela criança. Daí você vai manifestar através do tratamento da sua conduta, você vai manifestar quem você é, quem está dentro de você. Se é o Espírito Santo ou outro Espírito. No tratamento que você vai dar àquela criança por ter riscado aquela porta. Pode ser uma criança que fez isso por malícia. Uma criança de 9, 10 anos. Pode ser uma criancinha mais nova, que sem discernimento arranhou. E ali se tem um prejuízo. E como você vai tratar essa criança? De que jeito? Vai bater nela? O que você vai fazer? É aí que você vai manifestar. Se você ama mais a porta do seu carro do que a criança. A criança, ela tem muito mais valor do que a porta do seu carro. Ah, arranhou o capô. Arranhou a lateral. Arranhou a porta. Você está entendendo? É só um exemplo pequeno para você se autoanalisar. Tem gente que é capaz de matar uma criança. Tem gente que é capaz de matar uma pessoa. Tem gente que pode fazer isso por maldade mesmo, por inveja. E qual vai ser a sua reação? Como filho de Deus? Você pode chamar a atenção, fazer uma correção. É o que nós temos que fazer. Se nós vimos ou se nós soubemos quem é a pessoa e o que ela fez, podemos chamar a atenção. Com cuidado, porque não sabemos que espírito está naquela pessoa. Espírito bom não é. Mas numa criança, você está entendendo? Não mesmo que num adulto. Então, precisamos ter sabedoria a fim de saber tratar cada um segundo o que merece. Tem gente que é capaz de matar, mesmo frequentando uma igreja. Às vezes até um pregador, um líder. Matar a pessoa que arranhou o carro dela. Por quê? Porque a porta ou a peça do carro ou o carro em si tem mais valor do que o ser humano. Porque se não tivesse seu coração, se não tivesse mais valor, você não mataria a pessoa. Tem gente que entra em luta corporal, briga, e nessa briga pode sair uma morte, e sai uma morte. Alguém pode sair ferido, uma contenda. Que expressão é essa? Então, qual seria a expressão? A expressão seria uma expressão de sabedoria, humildade, mansidão. Né? Você vai se autoanalisar, se autodominar. Porque o Espírito Santo, ele dá esse fruto, produz esse fruto em nós. Essa virtude de autodomínio. Nós conseguimos nos autodominar nossa cólera, nossa ira do homem velho. A gente consegue dominar pela ação do Espírito Santo, pela virtude do Espírito Santo. De modo que não vamos maltratar uma criança e nem matar e nem brigar com ninguém por causa do arranhão. O que a gente tem que fazer é corrigir e saber corrigir, sem usar palavras que possam excitar a ira, se for uma pessoa adulta. Porque o outro pode estar com um demônio e daí gera uma briga e pode gerar morte. Isso acontece. O pior. E uma criança, como você deve tratar? Você não pode tratar mal uma criança que fez algo errado desse tipo ou outro tipo. É só um exemplo. Então, a nossa expressão, nosso comportamento, nossa conduta, é isso que Deus analisa. Isso é evangelho, isso é palavra de Deus, conduta, comportamento, tratamento. Reação, ação, expressão das nossas palavras, nossas atitudes. Isso é religião verdadeira. Isso é caráter, conduta, comportamento. É o que os profetas pregavam. É o que os discípulos de Jesus pregavam. É o que o Senhor Jesus pregava. É o que nós precisamos pregar. Isso é o que vale.
Amor ao dinheiro, é claro, porque se você tem a riqueza, o dinheiro, as coisas que têm valor em primeiro lugar, qual vai ser a sua reação? Quando alguém cometer uma injustiça contra você, você vai ficar irado, encolerizado, você vai matar, você vai brigar, você está entendendo? Vai haver uma inimizade, uma fúria, uma ira. Mas quem tem Deus no coração, quem tem o Espírito Santo no coração, quem nasceu de novo, ele tem esse fruto, essa virtude da simplicidade e do desapego. Ela não é avarenta, ela não é ambiciosa. Todas as coisas e as demais coisas, para ela, não valem mais do que o ser humano, mesmo que seja um pecador, o mais pecador da terra. Porque os pecadores, eles podem se converter, você pode salvar essas almas. É o que acontece, nós somos também grandes pecadores e fomos salvos pela palavra de Deus, pelo milagre, pela graça de Deus. Assim os outros também podem ser. Mas se nós se tornamos assassinos e matamos os pecadores, o que acontece? Ele se perde. Jesus não veio para condenar e destruir ninguém, Jesus veio para salvar as pessoas. Correto? Quando ele veio no seu ministério. Isso não significa que Jesus, estando no seu trono, comandando o exército de Deus, não envia sobre a terra a ira, sim, a vingança, a cólera, a punição. Não é disso que estou falando. Isso é justo, é santo, da parte de Deus. O juízo de Deus, a justiça de Deus. Só Ele pode fazer. Por quê? A nós, Ele não deu esta ordem. Ele não deu um mandamento que nós devemos fazer vingança. Nós devemos fazer, executar, punir. Nós não. A nós foi dado um outro mandamento. Ame o teu próximo, ame até o seu inimigo. Aí Deus diz, o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, a mim, está no capítulo 12, a mim pertence a vingança, a mim pertence a justiça e o juízo, no dia em que eles tropeçar. A mim, diz o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele aconselha e prega, ensina, não se vingue de ninguém. Não faça isso. Deixe agir a ira de Deus. Então, esta vingança pertence a Deus, não a nós. E ele vai fazer isso, e ele faz por amor. Amor aos inocentes, amor aos justos, amor às pessoas que estão sendo maltratadas, injustiçadas, em defesa dessas crianças, principalmente, dos justos, dos santos, daqueles que são de Deus. Em defesa deles, Deus ama nesse sentido. Você está entendendo? Então, Deus não castiga e não pune por maldade. Muito ao contrário, por amor e bondade e misericórdia daqueles que foram vítimas. Senão, não seriam Deus de amor. Então, o que é amor? Amor é tratar. Estou falando para nós, o mandamento que Ele nos deu. Tratar bem a todos. Tratar bem a todos. Vocês estão entendendo? Tratar bem no comportamento, na conduta, na expressão, nas nossas reações. Precisamos tratar bem as pessoas, receber bem as pessoas. Amor ao próximo. E neste amor vem a questão do perdão. Quem ama, perdoa. Por quê? Porque se ele não perdoar, também não será perdoado. Porque nós erramos todos os dias. Pecamos todos os dias, nós precisamos pedir perdão a Deus, nossas orações. Se você não pede todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, você, nas suas orações, você pede perdão. É necessário pedir, porque nós erramos todos os dias. Mas eu não falo de pecado de injustiça grande, eu falo de pecados leves, pecados pequenos, erros, como a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, nos fala a esse respeito.
Ele diz que todos nós somos pecadores. Se nós disser que não somos, somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Então nós erramos nesse sentido. Mas não cometemos injustiça grave, grande. Pecados que causam destruição na vida dos outros, na família, na sociedade. Você está entendendo? Então, como somos pecadores e pedimos perdão a Deus, também temos que perdoar. Porque ele disse, se vocês não perdoar as dívidas, as ofensas, os pecados dos homens contra vocês também não serão perdoados. Na oração do Pai Nosso, ele nos ensina isso. Nas parábolas de Jesus também ele ensina. Mateus 18, 21, quando o discípulo Pedro, quando ele era discípulo, perguntou a Jesus, quantas vezes devo perdoar, Senhor? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Você deve perdoar sempre. Aí ele contou uma parábola. No final dessa parábola, ele conclui, se vocês não perdoar de todo o coração, também vosso Pai Celeste não vos perdoará. E serão postos em prisões e de lá não sairão até que pague o último centavo. Por isso, o perdão faz parte desse amor ao próximo. Pedir perdão e o perdoar. Tem os dois lados da história. Porque quem não pede perdão e nunca pede perdão a ninguém, é porque é orgulhoso, orgulhoso. Aí mora o orgulho, a soberba. Nunca erra. Será que você nunca erra? Será que você nunca se desliza, nunca cai? Quantas vezes você já pediu perdão no ano? Em um mês? Nenhuma? Tem coisa errada aí. Por isso, é preciso se autoanalisar. É uma pessoa da igreja e não pede perdão? É porque não considera que tenha ofendido e errado. É orgulho. Sim, nós erramos e ofendemos, ou por omissão, ou por ações, nós erramos. Nós precisamos pedir perdão para as pessoas. Não é só a Deus. Senhor, me perdoe porque eu ofendi, eu maltratei aquela pessoa. Não, Deus vai dizer, você vai ter que ir lá pedir perdão. Você vai ter que reconciliar com ela. Não sou eu, é você. Está na Escritura Sagrada. Foi o que Jesus disse. Se estás com a tua oferta diante do altar e ali se lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, teu irmão tem alguma coisa contra ti. Teu irmão, ele tem alguma coisa contra você. Não é você contra ele. É ele contra você, porque houve uma contenda, uma desavença, um desacordo, alguma coisa que deixou ele indignado com você, pelo que você disse, pelo que você fez, ou deixou de fazer. Aí você vai se lembrar, porque o Espírito Santo, ele faz lembrar. E primeiro se reconcilia, depois vem, oferece a tua oferta, teu dízimo, tuas orações, teu louvor. Aí vem se apresentar diante de Deus, porque não adianta se apresentar diante de Deus desse jeito. Vocês estão entendendo? Por isso que ele disse, vai primeiro se reconciliar. Ele põe a reconciliação acima de tudo. E o povo de Deus não faz isso. O povo de Deus está bloqueado. Sabe o que é bloqueado? Quando você bloqueia alguém no WhatsApp, sabe quando você bloqueia alguém na rede social? Você bloqueou o acesso. Essa pessoa não vai ter mais acesso de conversa com você, não vai poder mais falar, nem mandar, nem receber coisa alguma. Está bloqueado, você bloqueou. Assim nós somos bloqueados em nossas orações. Nossa comunhão com Deus está bloqueada. Não pede perdão, não perdoa, não ama de verdade, é infiel, é avarento, é cheio de ambição e cobiça, anda correndo atrás do dinheiro, briga e contende e causa até danos graves contra o próximo por causa das coisas que você tem. Tem valores. E você briga por aquelas coisas que têm valores. São provas, injustiças que vêm contra você e a sua resposta, a sua expressão, ela é maligna. Mas você é da igreja, e daí, pior ainda,
Não deveria ser. Meu irmão, não é para derrubar você, escandalizar você, impedir que você continue no caminho de Deus, porque você não está no caminho de Deus. Isso que estou falando é para que você volte, para que você entre novamente no caminho de Deus. Porque não é o fato de alguém estar pregando, ministrando, num cargo, numa igreja, denominação, ou sentado no banco, não é pelo fato de você ir todo dia, ou 2 ou 3 vezes na semana, num templo, numa casa de oração, que você é de Deus, não é? De jeito nenhum. João, o apóstolo João, está ensinando. Se você não praticar o que é justo, você não é de Deus, é do demônio. Se você não amar o próximo, o irmão, você não é de Deus, é do demônio. Sou eu que estou falando? Não. É o próprio Deus, pela boca do apóstolo João. Vocês estão compreendendo? Amém?